Então, hoje no estudo nós devemos concluir essa temática O Homem Moderno, que foi iniciado na semana passada. Vamos aqui para a nossa introdução extraída do livro Vinha de Luz, capítulo 173. Se procuras a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Então vamos fazer aqui alguns apontamentos para servir de ponto para o nosso estudo de hoje. É interessante quando Emmanuel sempre convida nas suas mensagens a que a gente reflita. Porque, veja, a mensagem é dirigida aos espíritas, mas ele começa dizendo o seguinte: se procuras, caso procures a própria felicidade de fato, porque a questão toda, como nós temos estudado aqui, é que a grande maioria da humanidade que ainda não está trabalhando o despertamento da sua consciência, ela não procura de fato a felicidade. Ela é vítima de inúmeras armadilhas do ego, ela é vítima de uma sociedade consumista e materialista, e ela aparentemente quer ser feliz, mas busca e vincula-se a caminhos que só levam à infelicidade, na relatividade das coisas no mundo de provas e expiações como nós estamos. Por isso, Emmanuel aqui começa nos convidando a refletir. Se procuras a felicidade, caso isso esteja acontecendo contigo, e a gente deve refletir à luz do que nós temos estudado aqui, se isso está acontecendo mesmo. Afinal de contas, muitas vezes, mesmo já tendo um grande manancial de conhecimento e de esclarecimento em torno da espiritualidade, a gente, por descuidos ou hábitos inconscientes, quando olha, embarca no mesmo navio onde a maioria procura nas ilusões da posse, na transitoriedade de situações e posições na Terra, encontrar felicidade, mesmo a gente sabendo que não encontra de jeito nenhum. Aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Esse é o segundo ponto. Se de fato a gente está levando a sério a busca da felicidade verdadeira, como nos é colocada pela doutrina espírita, o segundo passo indispensável, se isso de fato está acontecendo, é aplicar todas as energias no aproveitamento do pão divino. E quando diz assim, aproveitar todas as energias, aqui nós temos que refletir o quanto de energia nós ainda gastamos inutilmente em desequilíbrios emocionais, em busca de realizações transitórias e ilusórias, onde a consciência nossa não mais aplaude ou é conivente com isso. Então a gente tem que saber como é que, em termos psíquicos, mentais, emocionais, o nosso espírito, que é a nossa essência maior, está conduzindo essas energias. Porque tudo o que a gente pensa, age, faz, sente, está vinculado a um potencial de energia que o nosso espírito está utilizando. Para a gente ter uma ideia, o órgão nosso que mais gasta energia é o cérebro. Não é o coração e não é nenhum outro órgão. O principal é o cérebro. E o principal gasto de energia do cérebro é no pensar, no raciocinar e em estar vinculando a atividade nesse campo potencialmente eletromagnético. Por isso é que é um gasto de energia grande nele. Então, esse é o segundo ponto. Através da palavra dos benfeitores espirituais. Então, o aproveitamento ideal do pão divino, das energias que fluem do Pai para nós, está na proporção em que nós
de fato, estamos aproveitando as lições e os esclarecimentos dos benfeitores espirituais, dos espíritos do bem que, através do conhecimento da palavra, da mediunidade, nos alcança as escolhas e entendimentos sobre o que fazer na nossa caminhada evolutiva. E aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Então, primeiro, finalizando aqui os comentários a partir da última frase, há celeiros inesgotáveis do pão celestial. E esses celeiros, eles são alcançados através das vinculações que nós façamos pelas energias eletromagnéticas ativadas pelo nosso espírito em conexão com as luzes ou com os benfeitores espirituais. Na medida em que a gente de fato tem uma maneira de pensar, de sentir e de agir associada ao bem, nós estamos nos abastecendo no celeiro inesgotável do pão celestial. E a frase anterior, com a mente inflamada de amor e luz. Aqui o destaque preciso é exatamente para a mente, que, como dissemos, é através da atividade mental que nós mais gastamos energias. E também podemos estar com elas sendo supridas da melhor forma possível, desde que estejamos vinculados aos benfeitores espirituais. Bom, nós vamos parar aqui em nossa introdução para entrar na temática o homem moderno, na fase de conclusão que nós estamos hoje. A esse ato chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observam os acontecimentos sem os sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito para o exterior das formas e da emoção. Só é possível entender o que nós lemos aqui fazendo uma breve recordação sobre o final do nosso estudo da semana passada. Era onde nos era proposto, como um exercício dos mais excelentes, para mantermos um nível de equilíbrio e de harmonia mental, emocional e espiritual, a perspectiva do uso consciente e deliberado de, ao enfrentar situações ou problemas inesperados, ao nos percebermos envolvidos em energias ou vibrações de desarmonia, subtrairmos-nos através do direcionamento da nossa mente a passar a ser observador de nós mesmos. Quem esteve acompanhando o outro estudo vai começar a lembrar mais ou menos o que nós havíamos comentado. É o seguinte: dentre as propostas, inclusive do uso da meditação, nós somos chamados a nos abstrair da nossa mente, da persona que temporariamente nós estamos aqui na Terra usando. E isso pode ser feito a nível deliberado e consciente em qualquer situação em que nós nos sintamos envolvidos por energias, vibrações ou relacionamentos conflitantes e a gente possa se abstrair e autoanalisar-se e dizer: como é que tu vai agir aí? Foi mais ou menos essas observações que nós fizemos aqui na semana passada. É você sair de onde você está e passar a observar a você mesmo, de tal maneira que você possa, ao autoanalisar-se, sair daquele clima de vibrações de desequilíbrio e ter a solução ou as ideias mais adequadas de como reagir perante uma situação que pode ser um acontecimento, um conflito de relacionamento, qualquer situação. Então vamos sintetizar aqui essas observações. Nós somos orientados e sugeridos a passe a ser observador de você mesmo, em inúmeras situações do dia a dia.
Afinal de contas, a persona que nós usamos, aquilo que caracteriza nossos gostos, identificações, nosso temperamento, é também transitório. E não é a nossa realidade maior. E nós podemos, através do exercício da meditação, subtrairmos-nos e passarmos a analisar, principalmente em situações aonde o nível de conflito ou de desequilíbrio queira se instalar. Em vez de a gente ter aquela reação inconsciente, não pensada, que geralmente leva depois a sentimento de culpa ou remorso, ou achar que poderia ter agido de uma forma melhor, aproveita a situação para esse tipo de exercício reflexivo, meditativo, aonde você facilmente irá perceber que a tensão, o estresse que estava ali se instalando, perde praticamente toda a força. Quando você passa a se observar e sair de dentro daquele quadro, a força que estava ali em conflito e lhe levando muitas vezes a uma iniciativa desastrosa, foi embora. Foi embora. Então voltemos agora a esse slide para compreender, a partir do que eu relembrei aqui a vocês, foi o comentário final da aula anterior. A esse ato chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observa os acontecimentos sem os sofrer de forma dilacerante. Então você está enfrentando uma situação, uma desgraça, e você está a ponto de tomar uma solução que pode ser outro desastre. Melhor você aquietar-se, como diz Emmanuel em algumas mensagens. Nos momentos de tensão, de conflito, não fale, não assine, não tome decisão. Aquiete-se, deixe passar a turbulência, para depois você ver o que é que você deve agir ou fazer. Porque normalmente quando a gente age sob tensão, raramente tomamos a atitude que era mais adequada. Porque emergem ações e iniciativas do nosso inconsciente, e como nós aqui já estudamos muito bem, o inconsciente nosso é uma bagaceira. Normalmente tem mais coisas erradas do que certas. E aí facilmente a gente toma algo, uma deliberação que depois se arrepende dela. Então, voltando aqui ao texto. Modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão de conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito para o exterior das formas e da emoção. Porque, vejamos bem aqui, para que essa reflexão seja bem compreendida. Olha, a única realidade que existe é a espiritual. Nós vivemos num mundo de mentira e de ilusão, de formas transitórias, de circunstâncias passageiras, né? Nós vivemos em absoluto estado de impermanência. Novamente lembrando aquele livro de Divaldo, nós temos aqui para vender, Impermanência e Imortalidade. Nós vivemos em estado de impermanência, tudo é transitório. Aquilo que muitas vezes para nós agora é a coisa mais certa a fazer, pode ser o maior desmantelo daqui a algum tempo. E a gente dizer, meu Deus, e eu achando que isso era a coisa mais certa. Então a gente vive dentro de o que existe de real e permanente é o espírito. E o espírito, em termos de profundidade, não tem nada a ver com isso. E é a nossa realidade maior. Aquilo que, de fato, nós aqui estamos trabalhando por despertar, acordar, é a individualidade espiritual que nós somos e que não é, de maneira nenhuma, a personalidadezinha transitória que a gente está usando agora. Toda vez que a gente, de todas as inúmeras vezes que nós voltamos para o plano espiritual, quando a gente chegou lá,
a gente fez aquela chamada em matemática, prova dos 9, fez um balanço, juntou o que havia ocorrido no passado com o que ocorreu na última encarnação, fez o mais e menos. Não somos mais a mesma pessoa. E ao reencarnarmos na próxima experiência, não pense que você vai ser a mesma, com as tendências e identificações que você tem agora. Isso é transitório. Isso é casca do espírito em termos de profundidade que nós somos. Então, ao fazer esse exercício de abstração, nós estamos dando força e fazendo nascer a perspectiva de visão espiritual que normalmente resolve tudo. Porque, aliás, tudo já está resolvido. Como a gente aqui já andou fazendo algumas reflexões, do ponto de vista das leis divinas de forma global, tudo já está certo, viu? A perfeição nossa já está certa, a felicidade mais profunda que a gente possa imaginar está certa. É tudo questão de tempo, que na verdade é uma ilusão. Tempo é uma ilusão, então já está tudo certo. Em termos de espiritualidade profunda, não se preocupe, as leis divinas já tá, todas as pessoas, todos nós, nossos amigos ou inimigos, todos vão ser felizes. E se a gente ainda estiver guardando mágoa de alguém, tire, porque é coisa perdida. Essa pessoa vai ser felicíssima, igual a você, igual a todos. Então, quando a gente consegue se abstrair de uma circunstância de estresse, de um clima de adversidade, para, através da intencionalidade, passar, ao invés de ser objeto, ser observador de você, acalmou a tensão na hora. Acalmou a tensão. E você vai poder pensar e talvez tomar atitude mais certa ou coerente, que pode até ser não tomar atitude nenhuma. Sem se sentir culpado e sem se sentir constrangido. Porque inúmeras vezes em que a gente é submetido a uma carga de estresse, na qual a gente se sente empurrado, você tem que agir agora. É exatamente agora que você não tem que agir. Mas para que isso a gente faça sem sentimento de culpa e sem se sentir conflitado, é preciso o uso da meditação. E dessas técnicas de você passar a ser observador de você mesmo. E dizer, poxa, e aí? Tu vai agir de que jeito? Porque essa situação aí é para te desequilibrar. Tu vai fazer o quê? Para agir da forma mais adequada possível. Na maioria das vezes vai ser nada. Nada. Vamos aqui para o segundo slide. A reflexão constitui um admirável instrumento para o logro, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais do sentimento e de consciência humanos. Vamos analisar por parte. Na primeira, a reflexão constitui um admirável instrumento para o logro, para o êxito. E em que se apoia essa reflexão? Na cultura, na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humana. Isso é assim. Só o espírito humano, ele consegue, por exemplo, frente a uma obra de arte, abstrair-se da realidade em que está e envolver-se com aquele conteúdo artístico, que pode ser um quadro, pode ser uma música. Há pessoas que, sendo mais sensíveis à música, elas podem estar num momento
de conflito intenso, mas se ela tiver o bom senso de, peraí, eu vou ouvir uma boa música, uma música que eu gosto, depois eu resolvo isso. Pronto, ela conseguiu abstrair-se, conseguiu emergir de dentro dela potenciais que só o espírito humano consegue trabalhar, cultuar e despertar, que são de sentimentos e da sua consciência profunda, e aí entrar naquele nível ideal para agir ou não agir, tomar uma decisão ou não tomar. Então, voltando ao início, a reflexão constitui um admirável instrumento para o logro, para o êxito, apoiando-se na cultura, na realização artística, social, solidária. Quando falam aqui da realização social e solidária, é porque também quando nós nos entregamos em atitudes de caridade, de desprendimento e de entrega profunda, ali também a gente está num nível de meditação 100%. Quando a gente se envolve ali numa prática solidária e o nosso ego não está se manifestando, excelente mecanismo e situação para esse trabalho do nosso eu profundo, do despertar da nossa consciência. Jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis, nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. Vejamos bem que o título desse capítulo que nós estamos analisando é o homem moderno. E vendo o conteúdo que agora nós vamos comentar, a gente pode até antecipadamente dizer: o homem moderno está uma bagaceira, né? Em termos de estabilidade emocional, psíquica, espiritual, né? Porque a quantidade de situações que levam ele a se atritar com o meio social, com a família, com o trabalho, com o consumismo desenfreado da sociedade materialista, para manter-se equilibrado, não é por outra razão que a gente está vivendo a época da ansiedade, da depressão e suas consequências piores, né? Então hoje as pessoas que envolvidas nesse clima de materialismo não estão abrindo portas nem possibilidades para um despertamento espiritual, elas são candidatas a, numa maturidade existencial que cheguem 50, 60, 70 anos no máximo, já estarem ladeira abaixo no processo depressivo. Consequência dessa forma na qual o mundo materialista tem envolvido as pessoas. Mas voltemos aqui a analisar o texto no começo. Jogado em um mundo exterior agressivo, esse é o mundo do imediatismo, do hedonismo, do materialismo, no qual predomina a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status. O homem acumula conteúdos psíquicos e eis aí o grande problema, que nem são descartáveis e nem são digeríveis. Eles são, eu vou usar aqui um termo popular de gíria, eles são de deixar entalado, né? Engasgado, porque nem digere muitas situações de conteúdos negativos no dia a dia, nem digere e nem consegue jogar fora, como circunstâncias descartáveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses e as alienações. O incrível de tudo isso é que, independente de religião, porque isso também envolve a nós espíritas como um todo,
só se consegue um antídoto adequado através do correto uso da meditação, da reflexão, da busca do despertamento da consciência profunda, que se sobreponha a essas questões que a sociedade materialista dos dias de hoje, todo dia, empurra em qualquer um de nós goela abaixo. Pois não. Já que você está estudando, fazendo um curso de psicanálise, a questão da depressão na terceira idade, uma pessoa assim que foi ativa, está no comércio e não chamar, né, pela idade, e não aceita tratamento, não quer de forma alguma fazer nenhuma atividade, e qual seria a maneira de abordar essa pessoa assim, entre aspas, vamos dizer, convencer, né? A pessoa a querer se ajudar, porque a pessoa está se destruindo. Você vê assim, que ela, além de não aceitar essas coisas, ela sabe que está depressiva e a depressão está se tornando conta, e pode vir a óbito, né? Que a depressão se mata. Sem dúvida. E a pessoa não tem estímulo para reagir. Veja, até recentemente foi publicado um livro de Spencer Júnior sobre as questões ligadas ao idoso e essas situações, tanto associadas à depressão quanto aos novos desafios para as pessoas da terceira idade. Porque, veja bem, num quadro que eu vou tentar aqui ser o mais resumido possível. Antes da geração atual, os idosos as pessoas estavam envolvidas com valores familiares, com valores assim, cujos objetivos maiores da vida era ter uma família onde a pessoa pudesse manter a família, viver um nível de afetividade com filhos, netos, e onde houvesse, através disso aí, um compartilhamento de sentimentos que alcançaria a velhice, aquele estado onde a pessoa chegar a 80 ou 90 anos de idade, aonde os objetivos da vida dela, em termos substanciais, estavam sendo bem delineados e exitosos. Mas agora vejamos o quadro atual. No quadro atual, os valores da família têm sido sufocados. Tem sido dado um destaque grande pela mídia, pelo mundo materialista, a posse e a multiplicidade de diversões e de objetos, desde essa revolução tecnológica, que todo dia tem um modelo novo de celular, todo dia tem um modelo novo de um iPhone, de um computador, onde há uma massificação diária em torno de objetos, de coisas, e as pessoas ficaram cada vez mais isoladas. O contato afetivo cada vez mais pobre. Esses laços familiares cada vez mais agredidos. Estamos com uma situação séria. Porque é desse quadro que as pessoas, e que boa parte seremos nós mesmos, estaremos, caso atinjamos uma idade mais avançada, numa situação aonde, se esses valores espirituais que a gente está aqui compartilhando não tiverem sido suficientemente trabalhados, a gente se sentirá no mato sem cachorro. Porque as projeções do mundo material não encontrarão mais ressonância. Primeiro porque o corpo físico começa a não agir adequadamente àquilo que antes agia. E depois porque não há para onde. O medo da morte, como fim da vida, cada dia está chegando mais na porta da pessoa. Eu fiz aqui apenas uma análise rápida de como é esse quadro e por que essa tendência galopante do aumento de depressão e de suicídio, muitas vezes associada à própria depressão, exatamente por falta de valores espirituais, aonde os valores afetivos já foram ladeira abaixo.
E se não houver um ponto de apoio, de equilíbrio em termos de espírito, a complicação é essa que você acabou de apresentar. A princípio, para as pessoas que ofereçam alguma abertura de valores espirituais, nada mais adequado do que a sugestão, porque aí só o máximo que a gente consegue é sugestão, para que a pessoa venha a ter a oportunidade de conhecer valores novos, que são aqueles apresentados, no nosso caso, pela doutrina espírita, para que a pessoa comece a se preencher de objetivos e metas que antes ela não tinha. Porque com os objetivos e metas do ponto de vista meramente material, a pessoa está a caminho irreversível de depressão. E é o que a Organização Mundial de Saúde diz que vai acontecer com a grande maioria da humanidade, né? A grande maioria está se encaminhando para isso, e a causa maior é o materialismo, associado ao egoísmo, ao isolacionismo dos laços afetivos e sociais, levando a pessoa a isso. Então eu sugiro até, Clênia, esse livro, eu não sei qual é o livro, eu não lembro o título, publicado agora há pouco, entre outros que certamente já existem na área de a gente poder orientar alguém que já esteja entrando para a idade madura e como acessar as possibilidades de orientação e de ajuda em termos espirituais. Vamos por aí. Então, finalizando o comentário desse slide. Avançando, apressado para o estresse, as neuroses e as alienações. Esse é o resultado do homem moderno que encara a vida como uma correria desenfreada em busca de coisas, posições e conquistas pessoais que invariavelmente levam à ilusão e à frustração. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mas pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. Aqui é uma continuação do que a gente comentou no slide anterior. É desse modo que tem havido, para a grande maioria da humanidade, um caminho irreversível. É acumulando coisas, apegando-se a elas, afastando-se das possibilidades espontâneas e legítimas de convívio afetivo familiar. E depois, como diz Emmanuel, em uma mensagem daquele livro Pão Nosso, sobre a pessoa encarar o mundo em termos de matéria, porque para as pessoas que acham que a vida é isso que prende os seus olhos, o que elas tendem a lograr é frustração e morte. Porque, olha, é algo que inclusive aqui a gente abre um parêntese para reflexão. Se a pessoa dirige toda a vida dela em termos de metas, objetivos, dirige todas as suas energias mentais, emocionais, físicas, na busca de realizações materiais. E a morte física é o descarte de tudo isso. O que vai significar morte física para essa pessoa? Acabar tudo. Acabar tudo. Porque a vida dela foi toda voltada para isso. A morte toma completamente isso dela. E agora? Acabou-se tudo.
vamos entrar em termos de realidade espiritual num nível de inconsciência, de não aceitação e de ficar, como nos diz André, inúmeras vezes, ficar dormindo no plano espiritual até reencarnar, porque não se encontra habilitado a interagir com a realidade fora do campo material. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias. Aqui a gente começa até a responder um pouco a pergunta de Clênio. Então, o que é que ocorre? Tem muitas pessoas, e eu não sei se pode ser até o caso em particular que Clênio falou, tem muitas pessoas que ainda veem na religião de forma geral um meio fácil que alguns encontraram de fazer a vida, de ganhar dinheiro nas costas dos outros. E acham que toda religião é assim. Olha, não são poucas as pessoas que, por não terem tido o mínimo conhecimento do Espiritismo, para elas toda religião é um meio de explorar, entre aspas, roubar aqueles que acreditam nelas. E elas têm certeza que não existe religião na Terra que não vise interesses materiais e pessoais dos seus líderes. Olha, a grande maioria da humanidade que não usufruiu ainda uma aproximação de religiões profundamente espiritualistas, como é o Espiritismo, que apresenta para nós uma experiência religiosa onde não há interesse financeiro nem material nenhum para ninguém. E na cabeça de muitas dessas pessoas, o que hoje a gente vive no Espiritismo não existe. Pode ter certeza, muita gente aí fora tem absoluta convicção de que não existe isso que hoje a gente sabe que é o Espiritismo, onde se trabalha um nível de espiritualidade, de aprofundamento do Evangelho do Cristo, sem que haja ninguém ganhando salários nem pagamentos pela divulgação dessa doutrina, e que visa exclusivamente os valores espirituais em profundidade. Pode ser até o caso que você citou. E às vezes é preciso a gente até dizer, quando é um parente ou um conhecido nosso, dizer em determinada situação isso. Porque aí fora, o que a gente vê de compartilhamento de mídias sociais como o Facebook, onde reiteradas vezes são colocadas as explorações de determinadas variações religiosas do protestantismo, aonde muitos seguidores são feitos de bestas, que estão alimentando missionários e pastores riquíssimos, através de dízimos e ofertas. Isso é que muita gente que compartilha essas informações nas redes acham que toda religião é assim. Não existe nenhuma que não seja assim. E aí a gente precisa ir esclarecendo que não é assim não. Existe, pelo menos, do conhecimento e da vivência nossa, o Espiritismo, que não objetiva de maneira nenhuma esses meios ilícitos de enriquecimento. Então, quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade, então o que é? Essa grande massa aí da humanidade começar a buscar os valores espirituais da vida, né, da forma abundante que, por exemplo, é apresentada no Espiritismo, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias. Essa parte final aqui, ela também se destina e visa a nós mesmos.
porque nós espíritas, ou aqueles que já detêm o conhecimento da doutrina há um bom tempo, têm que estar trabalhando o despertamento da consciência para envolver-se em projetos duradouros, em detrimento das ilusões temporárias. Como isso se dá muitas vezes? Com o investimento nosso de tempo, possibilidades, em prol da vivência, da divulgação do Espiritismo. Na medida em que a gente gasta-se pela doutrina espírita, nós estamos investindo em projetos duradouros, porque as atividades espíritas na Terra, entre nós encarnados, representa verdadeiras oficinas de trabalho para quando voltarmos ao plano espiritual, aonde o trabalho, o auxílio que a gente vai poder estar lá expressando, tem que ser absolutamente sem particularismos ou interesses próprios e sem benefícios imediatos nenhum. Por isso que a gente precisa muito trabalhar nas atividades e ações do movimento espírita, porque a gente estará adestrando o nosso espírito a, no plano espiritual, já saber de letra que estar bem, estar em harmonia, estar em paz, significa agir e trabalhar pelos outros, sem expectativa de retribuição ou de pagamento. Isso a gente já começa a trabalhar no Espiritismo. Esse é o último slide dessa temática que nós vamos comentar. Depois dele, talvez nós façamos só uma introdução do próximo tema, que ficará para a semana vindoura. Nele se esculpirá, então, no homem moderno, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Então, é agindo e trabalhando por esse despertar da consciência profunda em nós, que nós iremos moldar, iremos esculpir esse modelo de realização em um ser integral e o mais importante de tudo. Quando se diz aqui destituído do medo da vida e da morte, nos leva novamente a fazer ponderações sobre o que nós temos estudado aqui nessa série psicológica de Joana de Ângeles. E o que é? Só através do despertar do eu profundo, do self, é que nós passamos a viver de forma mais consciente e de fato viver. Porque quando antes estávamos agindo através de condicionamentos e reflexos ou de atitudes inconscientes, nós estávamos mais mortos, espiritualmente falando, do que vivos. Então a gente está imerso em uma grande humanidade de pessoas espiritualmente mortas e somos colocados como aqueles que estão tomando posse das possibilidades de abertura dos próprios olhos para abrir os olhos dos outros. Porque quem ainda interage no mundo material só acata e a busca de bens, posições, pessoas, propriedades, está morto e não sabe, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, quanto mais a pessoa tem a sua vida só enriquecida de interesses materiais, mais ela morta está. Presa numa ilusão, a qual invariavelmente será obrigada a descartar-se, mais cedo ou mais tarde. Então, destituído do medo
da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Vamos analisar agora esses tópicos que vêm logo em seguida, a questão do medo, da vida e da morte. Boa tarde. Dizem-nos que uma das maiores dificuldades que nós temos é o trabalho do autoconhecimento, a busca de perceber-se em termos de reflexão quem de fato nós somos. Não é por acaso, boa tarde, não é por acaso que os mecanismos de proteção do próprio ego levam-nos a não ter acesso às informações do inconsciente, nem dessa vida e muito menos de vidas passadas. Porque, em parte, essa dificuldade de nós autoconhecermos é porque a gente sabe, e sabe mesmo, que pode descobrir muitas porcarias, muitas coisas que não prestam. Então, de uma forma genérica, as pessoas que estão envolvidas através do ego, nesse jogo ilusório de posse, de busca de coisas fora, de ficar se empaturrando de coisas materiais, para não ter tempo de pensar em si mesma, é uma forma sutil de fugir a esse autoencontro. Porque nesse autoencontro surgiria coisas não agradáveis. Só que agora, através do conhecimento, do estudo que nós estamos tendo das obras de Joana de Ângeles, nós somos levados a uma percepção e transcendência desses conteúdos do nosso inconsciente, no qual nós não precisamos e nem devemos nos identificar e nem achar que somos nós mesmos. São conteúdos e situações que precisam ser trabalhadas, drenadas, sublimadas e convergidas agora nos ideais novos que nós estamos compartilhando de espiritualidade. Então agora a gente começa a saber que, olha, não há problema você descobrir que o passado seu está rico de traições, de roubos e de misérias. Esse conteúdo aí é para ser utilizado agora como estrumo, como esterco para a plantação dos valores novos. Isso não é você, mas são conteúdos que, estando no psiquismo seu, precisam ser trabalhados. Então, ao constatarmos essa posição que o Espiritismo nos dá, a gente pode e deve se entregar a exercícios de meditação, de reflexão, superando os roubos e fugas do ego. Porque, entre outros, que o ego é persistente, é querer dizer a nós que a gente não tem tempo para estar gastando com meditação, não. A gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia, tanto do problema para resolver. Que história é essa? Parar para eu ter 10 minutos ou 15 de ausência de estar envolvido com as coisas da vida física? Algumas vezes a gente tenta, consegue um dia, no segundo dia não consegue mais. Porque o ego, através dos seus mecanismos escapistas, vai tentando sempre burlar ao máximo que a gente trabalhe o despertamento da consciência. Porque o despertamento da consciência é a anulação do ego, do personalismo. É poder a gente se perceber sem estar sendo tão vítima de defesa das coisas que nada mais são do que a ilusão da matéria e do corpo. Então, voltando ao texto, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, sombra e luz aqui referente aos conteúdos psíquicos, obscuros ou não, que nós temos do passado, do transitório e do permanente,
da aparência e da realidade. O próximo tema que nós vamos trabalhar é esse aqui, que eu vou apenas apresentar, e nós iremos só trabalhar o conteúdo dele no nosso próximo encontro, que será novamente 4 horas da tarde, se Deus nos permitir. Será o início de um capítulo novo, que tem um nome Maturidade Psicológica. E o primeiro tópico dele é mecanismos de evasão. Então nós iremos, a partir desse novo tema, é um capítulo novo, analisar as formas de subtração e de fuga, de evasão, que o nosso ego estrutura através da nossa mente, e como a grande maioria das pessoas acham que é a própria mente, se sentem subjugadas. Porque uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, como inclusive é dita por Leon Denis, no livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito importante de leitura e estudo nosso, ele diz que a mais alta conquista evolutiva que a criatura humana partilha ou vai partilhar é o domínio pleno do pensamento. Leon Denis estava chamando a atenção nesse texto ao fato de que a grande maioria da humanidade, que ainda não despertou para os valores espirituais, elas acham, grande parte, que é o corpo, e em um número que vai assim em termos de ascensão um pouquinho mais adiante, acham que é a própria mente. Acham que o que dá na mente ou dá na cabeça tem que fazer. Acham que não possuem uma mente sob o controle do seu espírito, mas que teriam um corpo e um espírito submetido à mente. É exatamente devido a isso que surge a questão desses textos sobre maturidade psicológica, que Joana de Ângeles começa trabalhando o lado oposto, que é o lado da imaturidade. Essa grande humanidade que pensa assim, na verdade, é uma criança espiritual. Vive uma fase da infância que ainda não se propôs superar. E aí se torna vítima de mecanismos de fuga, vítima do próprio ego, vítima da emoção e até mesmo do próprio pensamento, porque não encontrou e não deu campo ainda para isso, de assumir uma maturidade espiritual que conduza e esteja identificado com seus propósitos mais elevados. Inclusive, o mais elevado deles é aquele que a gente começou o estudo de hoje, que é o quê? O propósito da felicidade. Só que o nosso ego não trabalha pela nossa felicidade real. Quando muito pela utópica, ilusória, e que se prende e se frustra com as vicissitudes e transformação da matéria. Nós vamos encerrar aqui o nosso estudo e no próximo encontro iremos trabalhar esses mecanismos de evasão. Vamos para a prece de encerramento. Pedir aqui a nossa irmã Lúcia para ela ser a intermediária da nossa prece final.